Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. É com muito temor e tremor, como diz a própria palavra, nos mostra, que precisa haver dentro de nós. Primeiramente, o temor a esse Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Quero cumprimentar a todos com a mais doce, gloriosa, saborosa, deliciosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que se encontra certamente acompanhando e tem entendido do que Deus, como Deus agiu desde o princípio e tem agido até aos dias de hoje. Você que talvez não tivesse algum entendimento dessa palavra, eu me sentirei feliz, me sinto feliz de ter sido alguém que possa ter dito algo para você, onde você se deparou, olhou para dentro de você mesmo e entendeu. E de repente, você é aquele que fez uma escolha, optou pela melhor escolha, que é a escolha de viver ao lado do nosso Senhor. As devocionais diárias, e onde temos, no decorrer de toda essa semana, nós estivemos aqui falando da palavra do Senhor, mostrando vários textos, orientado pela revista Compromisso, onde libertos para a adoração, mostrando que todos nós, todo aquele que vivia uma vida de escravidão e que foi resgatado pelo nosso Deus por intermédio do teu Filho, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foram libertos, assim eu vou dizer da minha área, que foi liberto da escravidão, eu posso dizer das drogas, que fui das drogas, a minha escravidão, o meu deserto, o meu exílio, ali aquele passado que hoje eu posso dizer que sinto nojo daquilo que fazia, que era viver uma vida completamente devocionada, posso falar assim, devocionada ao mal, dedicada, aos espíritos malignos. Então, hoje eu posso dizer, libertos para a adoração. Hoje eu tenho a liberdade de adorar, de dizer para você que Deus é bom, Deus é fiel, Deus é o nosso pastor. Nada nos faltará. Deus, Ele é aquele que certamente está com teus olhos fitos, está com teus olhos atentos, está como chama de fogo em todo lugar, em cada momento, por onde você estiver, que você possa estar com a sua mente voltada para esse Deus. Eu fico maravilhado de ver pessoas
ao deparar com pessoas que até então viviam uma vida, eu posso dizer no meu caso, como eu vivi, e muito pior das coisas que eu fiz, que hoje se encontram na presença do Senhor, assim como foi o grande apóstolo, o apóstolo Paulo, que fazia algo, teve a sua história, a sua passagem, o seu exemplo de vida, de que foi uma pessoa que, na verdade, se olharmos, não tinha jeito para ele. Deus não iria perdoar aos nossos olhos, não merecia perdão, mas o Senhor tinha algo para ele na vida dele. Assim como tem na vida de tantos que estão passando, que estão vivendo, mas com certeza, sendo conhecedores da palavra, estão ouvindo por detrás deles uma voz dizendo que este é o caminho, andai por ele. Nós deparamos com essa situação. Digo nós, não você que nasceu num berço evangélico, não você que viveu uma vida de comunhão com Deus, que sempre teve essa vida de comunhão com Deus e não passou por momentos, por lugares que muitos passaram. E outra coisa, e muitos estão passando e irão passar. Nós temos esse privilégio de sermos ou de termos sido libertos para a adoração. Nós passamos aqui por vários textos da palavra de Deus. Eu quero falar para você, a você talvez que não tenha acompanhado a revista pela qual estamos estudando, é estudo bíblico, no qual essa lição você encontrará ali desejando participar e desejando aprender com alguém que é estudado, estudou, né, certamente. Então fala com propriedade nesses estudos que eu procuro ou fui impulsionado, né, por Deus a transmitir mediante a minha devocional diária. Então o meu desejo é compartilhar com você aquilo que Deus ele tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado, Deus tem algo preparado para você. De repente você tem retardado essas bênçãos. Talvez você ainda não encontrou a liberdade para adorar esse Deus. Mas nas lições que nós tivemos, nós passamos pela lição adoração a Deus em Levítico, Números e Deuteronômios. Nós tivemos adorações em Levítico, Números e Deuteronômios. Agora mais também, olha só, nós viemos, proclamaremos a verdade ao mundo por meio das orientações divinas, orientações que são definitivas, não tem como mudar, porque Deus já fez, Deus o que tinha para fazer, tudo o que tinha para fazer, Deus já fez. E muitos estão esperando o melhor de Deus. O melhor de Deus, ele já veio. O melhor de Deus, ele já veio. Que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo Deus. Isso é algo maravilhoso, é algo para nos alegrarmos na certeza de que esse que veio, que é o Deus, e que sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, esvaziou a si mesmo,
assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Esse Deus, então o melhor de Deus já veio e nos ensinou, deixou os seus ensinamentos. E os ensinamentos dele continuam. Temos vários ensinamentos, temos várias passagens onde o Senhor Jesus esteve, por onde ele passava, multidões o seguiam. Multidões os seguiam. E quantos nos dias de hoje que ao passarem por algum lugar, muitos querem se distanciar deles, porque não tem nada de bom para passar para eles. Porque não tem uma comunhão, porque ele não sabe, não entendeu, não quer dar lugar ao Senhor. Talvez não tenha chegado o momento dele chegar diante de Deus, mas ele pode chegar também. Mas enquanto isso, as pessoas querem distância. E se diz, merece a morte, tem que morrer. E isso passa na nossa mente. Uma pessoa que faz tal coisa, está agindo de tal maneira, aliás, de uma maneira que, na verdade, é completamente contrária à vontade do Senhor. Então, eles não entenderam que o melhor de Deus já veio. Por isso, precisamos proclamaremos a verdade ao mundo. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Precisamos estar vivendo uma vida de conformidade com a palavra de Deus e falar aquilo que estamos pregando. Pregar aquilo que estamos vivendo e não pregar viver o que pregamos e não pregar o que vivemos. Perdoa, tá, minha irmã? Meus irmãos, precisamos viver o que pregamos, porque às vezes há muitos estão falando da palavra do Senhor, mas você, ao deparar com essas pessoas, são pessoas que são ali, na verdade, são convencidas e querem fazer com que outras pessoas venham entender, venham ter uma intimidade com Deus através da palavra que ele tem transmitido, sendo que, na verdade, as palavras que eles têm transmitido não condiz com aquilo que eles estão vivendo, mas a palavra é de Deus, e Deus age. Por quê? Porque aquele que está ouvindo, embora não esteja ouvindo de alguém que esteja praticando, mas ao se deparar com aquele que ouviu a palavra, fazendo algo, agindo daquela forma, não pode ser. Esse aí não é aquele que está pregando, então se decepciona. E Jesus vem mostrando que a árvore boa, ela não pode produzir frutos maus. E por outro lado, a árvore má não pode produzir frutos bons. Então não pode jorrar da mesma fonte água doce e água salgada. Ou você é, ou você é. Ou você é, ou você é. Ou você não é, ou você não é. Mas não vive enganando não, meu amado. Você que vive aí, pensando que está vivendo, não estou aqui dando lição, mas já coloquei no meu coração que aquilo que o Senhor colocar no meu coração para transmitir, para mostrar, mostrar que realmente existe, porque a Bíblia é recheada de lições que mostram que existem os falsos profetas, enganadores, roubadores, pessoas que não têm o compromisso com o Senhor não enviou, e o Senhor não foram enviados.
e todavia eles foram correndo, mas não foi o Senhor. Eles dizem coisas dizendo que Deus disse, mas na verdade Deus, ele não deu a eles essa autoridade. É palavra, está em Jeremias, você pode meditar, você pode conferir, né? Com certeza, porque a palavra, ela é clara, ela é objetiva. Nós precisamos entender de que Deus, ele é amor, de que ele é amor, ele é aquele que tem e sabe quem são os seus escolhidos, sabe quem são o seu povo. Por isso, nas lições que nós tivemos, estamos acompanhando os livros de Levítico, Número e Deuteronômio. Proclamaremos a verdade ao mundo por meio dos livros Levítico e Deuteronômio. Aqui tem várias lições. O trio menos estudado do Pentateuco é também palavra de Deus. Então, no Velho Testamento, há muitos que se ficam somente no Novo Testamento. Mas o Novo Testamento é a sombra do Velho. É a sombra do Velho. Nós sabemos disso. E nessas lições nós aprendemos que temos um guia. Existe um guia para os verdadeiros adoradores. Que guia é esses? Precisamos termos base. Precisamos sermos baseados na palavra do Senhor para podermos, então, recebermos esse guia. E esse guia é Jesus, né? Esse guia é o Senhor Jesus, que entregou a vida em meu lugar e no seu lugar. E depois nós entramos também na outra lição, bases para a vitória nas crises, né? Tendo base para servir ao Senhor, base na vitória da crise, bases para a sabedoria. E Deus escolhe um povo para a adoração. Deus escolhe um povo para a adoração. E nós sabemos que foi o relato da criação. Quando Deus escolhe um povo para a adoração, aqui nós aprendemos o relato da criação. Aprendemos também o relato de um dilema. O relato de um dilema. O que é dilema? Você pode voltar nos estudos anteriores, cada um está com seus títulos ali, está intitularizado, né? Nas devocionais em que estou trazendo aqui pelas manhãs, com grande amor no coração e com o desejo de ver, de ter a certeza de que essa palavra está alcançando o seu coração e de que você está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu posso ser um colaborador, eu sou um colaborador, mas quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Eu estou aqui apenas semeando, mas existe outro que vai regar. Mas quem vai dar o crescimento é Deus, é palavra de Deus. Então aqui, aplicações para a vida nós já passamos, e agora na lição que nós estamos nessa semana, concluindo hoje, vamos concluir amanhã. E para concluirmos, eu quero falar para você, primeiramente, a introdução do Libertos para a Adoração. Nós, como humanos, não entendemos o que Deus pode fazer como fez na vida do povo de Israel. Se nós olharmos somente a introdução, espero que por essa introdução você possa até mesmo sentir o desejo de entender. Olha só, Libertos para a Adoração. O título, quando eu dei início aqui dessa semana, que foi na segunda-feira passada,
nem José, nem sua família puderam entender o que se passava. Jacó, o pai, provavelmente se esquecera da promessa feita a Abraão, seu avô. Há tantos anos, que foi em Gênesis, no capítulo 15, do versículo 12 ao 16, você querendo examinar, amém? O fato é que a família viveu sérias crises culminadas com a perda de José. Então nós sabemos que José foi vendido, né? Foi aquele que os irmãos o venderam e ele se tornou um governador, mas Deus estava ali, era um plano de Deus, era um propósito de Deus, e nós sabemos quem foi José. Você lendo, você passando a história de José, você vai se deparar. Se você tem um coração quebrantado, contrito, eu tenho certeza que as lágrimas irão descer nos seus olhos, porque é uma história linda, é uma história onde mostra para nós que devemos estar focados, devemos estar com a nossa mente ligadas em Cristo Jesus, em Deus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. O fato é que a família viveu sérias crises culminadas com a perda de José, que na verdade não perdeu, mas a família viveu em crise. A crise da perda, o pai, o Jacó, nós sabemos qual foi, né? A vida que ele teve, vestiu-se de pano de saco, cinza, rolou na cinza, chorando a morte do filho que até então Deus estava preparando, e foi necessário para entender, como nós vamos ver aqui na conclusão para a vida. Isso aqui é a conclusão do estudo de hoje. Amém? A perda de José, o filho especial, filho do amor, de quem ele trabalhou, né? de quem ele trabalhou para ter, né, a sua esposa, a Rebeca, né, trabalhou com Rebeca, para ter Rebeca. Então era aquele filho especial que era filho do fruto do amor dele, de Jacó. Então não podiam entender que, como afirmou o apóstolo Paulo mais tarde, sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam, daqueles que o amam, do que são chamados segundo o seu propósito. Isso é uma grande realidade, uma grande verdade. Passamos por essa palavra e espero que você esteja entendendo que talvez o que está acontecendo na sua vida, e você é aquele que ama Deus e sente ou pensa até mesmo que Deus não está o ouvindo, que Deus não está vendo, mas Ele não é cego. Ele vê, Ele tem ouvidos, Ele ouve, Ele tem pés, Ele anda. As nuvens são o pó dos seus pés. Olha só, a gente, ao deparar com a palavra, ao se aprofundar na leitura da palavra, nós vamos vivermos uma vida consciente, uma vida tendo a consciência de que problemas, lutas, nós vamos continuar enfrentando, e agora os tempos se tornam cada vez mais difíceis e vão se tornar cada vez mais difíceis. Estamos vendo tantas coisas acontecerem, mas é necessário tudo isso acontecer. A palavra mostra. E então precisamos estar ligados na videira verdadeira. Amém? Então tudo tem um propósito. Deus estava trabalhando naquilo que havia comprometido com Abraão. Deus tinha feito aquele pacto com Abraão. E o que estava acontecendo com José
era algo que o povo ia ser levado cativo, e ali ficou 400 anos vivendo uma vida de escravidão, até Deus preparar um libertador, né? O libertador que foi Moisés, para tirar. E ali sabemos qual foi a dificuldade, sendo ele orientado para tirar o povo do Egito. Tudo isso nós estudamos. O livro de Êxodo começa, pois, com o descendente de Abraão no Egito e conclui com o povo sendo conduzido à terra prometida, sob a direção de Moisés, por meio de quem Deus outorga a lei ao povo. Aqui foi instituído a lei de Deus, a lei de Deus. E nós precisamos estarmos entendendo ou examinando, ou meditando, ou refletindo se o Deus que eu estou servindo é um Deus que me dá a garantia de que não estou só. Se o Deus que estou servindo é um Deus que cuida de mim. Então tudo isso é para nós entendermos que somos libertos para adorar. Eles adoraram a Deus em cativeiro. Olha só, o que me chamou a atenção, eu até grifei aqui, aliás, grifei não, eu guardei onde está, estou com a caneta aqui de correção, vou grifar, né? As canções alegres se transformaram em gemidos de aflição, embora eles estivessem em cativeiro, e estavam até mesmo cantando canções alegres. As canções alegres se transformaram em gemidos de aflição. Você serve a Deus com alegria, cantando, você está alegre, você está feliz, mas vai chegar diante de Deus com gemidos de aflição. Assim foi com o povo que o Senhor vai e tira do Israel, e agora se encontram libertos para adorar ao nosso Deus. Deus prepara o libertador, que foi Moisés, e resgata os adoradores. Ele resgata os adoradores. Agora os adoradores servem livres para adorar o Senhor. E diante das lições que estudamos, nós vamos ver agora a aplicações para a vida. Mediante a tudo que passamos, mediante a tudo que vivemos, ou o que estamos vivendo, se optamos, se escolhemos viver com Jesus, escolhemos não, foi Jesus quem nos escolheu e nos nomeou. Se fomos escolhidos por Jesus, e se você está passando pela prova, e em meio à prova você está constantemente glorificando ao Senhor, em tudo dando graça, mesmo naqueles momentos difíceis, não anda murmurando, é porque você entendeu, você ouviu o chamado do Senhor, você ouviu o Senhor, você entendeu que você é um escolhido dele. E esse é a nossa maior alegria, de poder termos sido escolhido por esse Deus, por Ele ter nos escolhido e ter nos nomeado para que venhamos a dar frutos, mas frutos bons, frutos dignos de arrependimento, para que as pessoas vejam que eles estão ligando não com uma pessoa qualquer, mas com um servo do Deus vivo, que não tem nada a temer,
Não tem nada a temer. Por que temer o homem? Por que temer o homem? Nós precisamos temer a Deus. Ter medo do homem. Não. Você estando debaixo da cobertura, habitando no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente, confiante, consciente de que o Senhor está contigo todos os dias da sua vida, você vai ter medo de quê? De quê? Não pode. O Senhor Jesus, ele disse, lança sobre ele, o Senhor Jesus, no apóstolo Paulo, né? Acho que é Paulo que diz, lançai sobre ele todo o vosso medo, toda a vossa ansiedade, é lançar sobre o Senhor Jesus. Talvez você tenha medo, lança sobre ele, lançar sobre ele. Ele, na verdade, Jesus, ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, né? Oh, bendito, Isaías 53, oh Jesus, glória ao teu nome, glória, 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 glória seja dada ao teu nome. Oh Jesus, eu vou ter que procurar aqui, agora eu vou ter que procurar. Oh Jesus amado, não está vindo na minha mente. Fugiu. Isaías 53, como é que fala o capítulo, meu pai? Não é 53, estou fazendo confusão. Ele levou sobre si os nossos pecados e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esqueci o versículo, esqueci o capítulo onde está. Amados, me perdoa aí. Mas é isso, então ele levou sobre si os nossos pecados, nossas dores, o castigo que nos trouxe a paz, estava sobre ele, então lançai sobre ele todo o vosso medo, tá bom? Em nome de Jesus, e creia que você será um bem-aventurado, você será bem-sucedido. Porque em tudo, enquanto você colocar as mãos com a sua mente, o seu coração, a sua vida no altar do Senhor, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Porque você está com o Rei dos Reis. Você está depositando a sua fé em alguém que é Espírito e espera que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu vou ler o primeiro tópico da aplicações para a vida e amanhã eu concluirei e no fim deixarei um louvor que pode estar, eu iria colocar hoje, mas sentindo no coração de deixar amanhã concluindo a lição dessa semana com um louvor. Um louvor que possa dizer, possa estar dentro do estudo que passamos no decorrer da semana. Eu estou com um em mente, mas neste momento estou aqui pensando, há vários que podem se adequar melhor dentro da lição que nós passamos nessa semana. Então eu quero ler com os amados irmãos aplicações para a vida. Aplicações para a vida, né? Aplicações para a vida. Queria ler aqui, tem o texto áureo, está em Êxodo 24. Antes de chegarmos na aplicação para a vida, vamos ver que a aliança de Deus com Israel. Sabemos que em meio a tudo isso, Deus fez uma aliança com Israel. E essa aliança,
ela não quebra, porque ela não tem início e não tem fim. Aliança, ela não tem início e não tem fim. Ela é aquela aliança. E nós sabemos qual é a aliança que Deus fez com Israel. Em capítulo 24 de Êxodo, está dizendo assim: aliança de Deus com Israel. Depois disse a Moisés: sobe ao monte, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Aliança de Deus com Israel. Olha como que a palavra, ela é objetiva, a palavra é definitiva. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Isso o povo falando. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. Enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocausto e sacrificaram ao Senhor sacrifício pacíficos de bezerros. Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. O povo falando. E nós, olhando para dentro de nós, muitas das vezes falamos também algo como esse povo disseram. E sabemos que falar até papagaio fala, mas falar com convicção, com consciência, com confiança, não, meu Pai. Oh, aleluias, aleluia, Jesus. Estou esquecendo hoje, meu Pai, que é isso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Com sinceridade, né? Com sinceridade. Quando falamos com sinceridade, Deus se agrada da sinceridade. Então nós sabemos disso. Então ele tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse: eis que aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel. E debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedras de safira, que se parecia como o céu na sua claridade. Parecia como o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Moisés na presença de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e da lei, os mandamentos que tenho escrito, para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, o seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. E disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés
do meio das nuvens. E o parecer da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Nós sabemos dessa passagem e eu compartilhei com você, agradecendo a esse Deus. E amanhã queremos concluir aplicações para nossas vidas, mediante ao que ouvimos, mediante ao que está relatado na palavra de Deus. Essas coisas acontecem conosco também. Não somos diferentes. Nós somos pó. Precisamos nos conscientizar que o Deus que foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, e que usou Moisés para resgatar o povo, toda essa preparação que esse Deus fez com este povo não é diferente nos dias de hoje, porque o Deus é o mesmo. Deus é o mesmo, Deus não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então a Ele toda a glória. Reflita, pensa, entregue sua vida ao Senhor e receba, entenda e observe. Você entendendo, certamente você é um escolhido. Não é você que escolheu ao Senhor, que vai escolher. Mas se você pensar, se você parar, refletir, olhar para dentro de você e ver o que você faz, ver que não condiz com as coisas de Deus, não, eu vou optar por estar aqui. Eu vou optar, eu vou estar aqui. Saiba que você está tomando a sua decisão e entender, a decisão de entender que Deus está te chamando. Mas é nesse momento, é o agora. Não é para você continuar adiando, é retardando. Amém? Eu quero deixar para você nessa manhã de sábado, qual o Senhor se faz presente. A Ele toda honra, toda glória, louvor e adoração. Tenho pedido nos vídeos a sua atenção para que possa me ajudar neste canal do YouTube, para que eu possa ter um momento em que possa falar ao vivo e interagir com você. Será o meu maior prazer. Amém? Com certeza, será o meu maior prazer, tendo certeza que Deus concederá a resposta pela qual você vier a fazer. Porque Deus, Ele é o Deus conhecedor. Amém? E Deus abençoe que o amor desse Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com a minha vida, com a minha família, seja com a sua vida, com a sua família, com todos os servos de Deus espalhados pelos 4 cantos desta terra. Amém? Deus abençoe. E até amanhã para concluirmos aplicações para a vida. Aí nós vamos entender. E no fim, você que ouviu, que acompanhou toda a lição, querendo deixar um louvor no comentário para que eu coloque aqui no final, para que se depare com as lições que tivemos, eu já tenho em mente e espero que você, tendo e desejando deixar um comentário para qual louvor você gostaria que colocasse no fim desse estudo dessa semana, eu agradeço imensamente, tendo a consciência de que você está ouvindo. Amém? Deus abençoe.